Bom, vamos começar mais uma aula de física e nesse caso nós vamos estar estudando cinemática. A cinemática estuda o movimento dos corpos, ou seja, a cinemática ela se preocupa em explicar o movimento dos corpos. Para você compreender o movimento dos corpos, você precisa ter noção de qual é a posição que esse corpo ocupa, conceitos como tempo, velocidade, aceleração, trajetória, referencial, deslocamento e outros conceitos, eles precisam ser bem compreendidos, tá? Então, por exemplo, o conceito de posição, ou seja, um corpo, um objeto, uma partícula, ele ocupa uma determinada posição no espaço, tá? E se essa posição ela não se modifica no decorrer do tempo, isso significa, por exemplo, que o corpo está parado. No entanto, se a posição do corpo se modifica conforme o tempo vai passando, isso significa que o corpo está em movimento. Então, eu só posso afirmar se um corpo está parado ou ele está em movimento se a posição dele para um dado referencial não se altera com o passar do tempo. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho esse cidadão, tá? Eu vou parar aqui, eu vou reinicializar tudo. Eu tenho esse cidadão. Ele se encontra na posição 0. Tá, por que aqui é 0? Alguém escolheu esse ponto como sendo o 0, o referencial. É a partir daqui que eu vou tirar minhas medidas. É a partir daqui que eu vou medir a posição de um determinado corpo. Então, ao escolher um ponto como referencial, eu posso definir, por exemplo, como nesse caso, que à direita nós vamos ter valores positivos para a posição do corpo. E à esquerda nós vamos ter valores negativos para a posição desse corpo. Então, por exemplo, eu posso atribuir uma posição positiva ou uma posição negativa para esse corpo. Então, o conceito de posição, primeiro, ele é relativo. Eu posso escolher a partir da onde eu vou ter a minha medida. Eu escolho, então eu defino o referencial que eu vou adotar como sendo meu ponto 0. A partir daí, eu posso definir que, por exemplo, a direita vai ser positivo, a esquerda vai ser negativo, para cima é positivo, para baixo é negativo. Então eu posso, olha só, o tempo está passando, então eu vou acionar aqui, ó, tá 0 segundos. Então tá 0 segundos, eu vou reinicializar, né? Vou reinicializar e vou começar. O tempo está passando. O tempo está passando e a posição do objeto não se altera. A posição desse cidadão não está se alterando. Então eu posso afirmar que ele, em relação ao referencial que eu estou adotando, ele está parado. No entanto, se eu alterar a posição desse cidadão, isso significa que houve o quê? Houve um deslocamento, ele se moveu. Então, ao mover o nosso cidadão aqui, eu posso afirmar o quê? Ó? Como é que eu sei que ele está se movendo? Porque a posição dele se altera no decorrer do tempo. Ou seja, o tempo está passando e ele não se encontra na mesma posição. Ou seja, a posição dele se altera no decorrer do tempo. Então eu posso afirmar que para esse referencial que eu estou adotando, ele está em movimento. Tudo bem? Agora, no entanto, eu estou vendo o tempo passar e a posição dele não se altera no decorrer do tempo. Então eu posso afirmar que ele está parado. Tudo bem? Então, olha só. Então o tempo está passando e a posição não se altera. Então eu posso afirmar que ele está parado. No entanto, se a posição dele se altera, eu posso afirmar que ele está em movimento. Por que eu posso afirmar que ele está em movimento? É porque
para esse referencial que eu estou adotando, a posição dele está se alterando conforme o tempo vai passando. Tudo bem? Então eu vou colocá-lo, por exemplo, vamos colocá-lo numa posição inicial aqui, de, por exemplo, menos 6. Ele está na posição menos 6. E eu vou atribuir uma velocidade para ele, uma velocidade positiva bem pequena. Então, o que ele está? Ele está com uma velocidade de 0,4 metros por segundo e a posição dele está se alterando conforme o tempo vai passando. Então, eu posso afirmar que ele está em movimento e esse movimento possui uma certa rapidez. Essa rapidez, do ponto de vista quantitativo, é dada pela velocidade que eu atribuí para ele. Agora, eu vou alterar o sentido da velocidade. Então, agora ele está se movendo com uma velocidade bem maior, porém, em sentido contrário, tá? Então, o que está acontecendo? Ó, vou mudar de novo, tá? Então, eu posso atribuir uma velocidade positiva e uma velocidade negativa. O conceito de velocidade positiva e negativa também é relativo, tá? A velocidade ela vai ser positiva quando o espaço aumenta, ou seja, em relação ao meu referencial, o espaço está aumentando. E a velocidade ela vai ser negativa quando o espaço ele se torna menor que zero. A variação do espaço se torna menor que zero, tá? Isso não significa que, do ponto de vista físico, tem alguma diferença entre velocidade positiva ou negativa. A única diferença é que, num caso, você está indo no sentido positivo da trajetória. E quando a velocidade for negativa, você está indo no sentido contrário da trajetória. Então, eu posso ter uma velocidade positiva e eu posso ter uma velocidade negativa. Tudo bem? Então, eu vou parar aqui. Vou colocar uma velocidade bem próxima de zero, tá? Então, o nosso corpo ele continua se movimentando no sentido da trajetória negativa. Vamos dar uma paradinha e vamos entender isso aqui melhor. No começo, eu adotei uma certa posição. Então, o meu zero aqui, ele poderia estar em qualquer lugar. O ponto zero, ele poderia estar em qualquer lugar, tá? No caso, o ponto zero está bem no meio da tela. Então, nós estamos adotando que do lado direito vai ser positivo e do lado esquerdo vai ser negativo. Tá bom? E essa posição, ela pode se alterar no decorrer do tempo. Então, por exemplo, ele está começando no 0, mas ele poderia estar começando no 4. Ou ele poderia estar começando no menos 6. Então, o nosso corpo, que no caso é representado por esse homenzinho aqui, ele pode, eu posso colocar ele numa posição inicial em qualquer um. Ele está no 8. Qual a diferença do 8 positivo para o 8 negativo? É que no 8 eu adotei a direita positivo, a esquerda negativo. Então, o que eu vou ter aqui? Então, ele está na posição mais 8. E desse lado, menos 8. Poderia trocar? Eu poderia falar que agora para a direita seria negativo e para a esquerda seria positivo. Isso é uma convenção, ou seja, nós adotamos isso como um determinado padrão. Tudo bem? Bom, tendo definido uma determinada posição, se ele se desloca no sentido positivo da trajetória, ou seja, ele está vindo do menor valor para o maior valor, a velocidade dele vai ser positiva. No entanto, se ele estiver indo do maior valor para o menor valor, então eu posso afirmar que a velocidade dele é negativa. Tudo bem? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos adotar o seguinte critério, né? Então, nós estamos estudando o quê? Nós estamos estudando aqui na parte de cinemática. Estamos estudando aqui na parte de cinemática. Que conceito? Eu vou adotar
uma determinada trajetória. Nessa trajetória, eu vou definir um determinado ponto para ser meu ponto zero. Eu vou adotar que do lado direito vai ser positivo e do lado esquerdo vai ser negativo. E vou atribuir determinadas posições. Eu vou adotar determinadas posições. Essas posições, elas vão ser positivas, ou essas posições, elas vão ser negativas. Então eu posso adotar tanto. Então eu criei uma convenção. Eu escolhi um ponto para ser o meu ponto zero, tá? Eu escolhi um ponto para ser meu ponto zero. E quando para a direita, eu estou dizendo que é positivo, e para a esquerda, eu estou dizendo que é negativo. Tá bom? Então, nós vamos adotar o conceito de espaço. O conceito de espaço, ele é muito importante. Tá? Todos nós estamos inseridos no espaço. Um outro conceito muito importante é o conceito de tempo. Tá? Ou seja, se a posição do corpo permanece... E o que é a posição do corpo? A posição de um corpo, né? Eu vou definir a posição de um corpo. A posição do corpo é o local que esse corpo ocupa no espaço. Então, por exemplo, eu vou dizer que eu tenho uma bolinha e a posição dessa bolinha, num determinado momento, é a posição -3. Eu posso ter uma outra bolinha, cuja posição dela aqui está entre o 2 e o 3. Então, eu tenho que definir espaço. Todos nós estamos inseridos no espaço-tempo, tá? E no espaço-tempo nós ocupamos uma determinada posição. Tudo bem? Então eu tenho o conceito de espaço-tempo e nós ocupamos uma determinada posição nesse espaço-tempo, certo? Voltando lá para o nosso exemplo, o que nós vamos ter aqui? Eu vou reinicializar. Eu vou reinicializar aqui o sisteminha. Vou reinicializar, tá? E o nosso amigo, eu vou colocá-lo ele aqui numa posição de -8. Ou seja, ele está a 8 metros à esquerda do ponto que eu adotei como sendo 0. Tudo bem? E aí o que acontece? Eu vou atribuir a ele uma determinada velocidade. A velocidade de meio metro por segundo, mais ou menos. Na hora que eu clicar aqui, o que vai acontecer? O tempo vai começar, o tempo vai ser acionado, o tempo vai começar a passar. E o que vai acontecer? Como eu atribuí uma velocidade para o nosso cidadão, o que vai acontecer? A posição dele vai começar a ser alterada no decorrer do tempo. Então, isso significa que ele está se movendo para o referencial que eu adotei. Então, nós vamos ter aqui o nosso amiguinho se movendo no decorrer do tempo. Tá? Eu posso, só que esse movimento ele pode ser mais rápido ou mais lento. Tá? Vamos reinicializar de novo. Vou começar tudo de novo. Vou colocá-lo no -8 e vou atribuir, vou parar o tempo aqui, ó. Parei o tempo, reinicia, tá lá, ele voltou para o 0. Coloco ele aqui, tá? E vou atribuir uma velocidade maior. Ou seja, agora ele está se movendo bem mais rápido, tá bom? Ou seja, ele está se movendo com uma velocidade maior. Como ele está se movendo com uma velocidade maior, ele consegue percorrer essa distância no intervalo de tempo menor. Então, o que nós podemos afirmar? Quanto menor, então eu tenho uma determinada distância a ser percorrida. Se a velocidade é baixa,
ele leva mais tempo. Se a velocidade é mais alta, ele leva menos tempo, tá? Então eu posso dizer que tempo e velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a velocidade, menor o tempo. Quanto maior a velocidade, menor o tempo. Agora, se a velocidade for bem pequena, ele vai levar muito mais tempo. O tempo vai ser maior para ele percorrer essa distância. Então, nós podemos dizer que tempo e velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Então, nós podemos então definir a fórmula da velocidade. A fórmula da velocidade vai ser a variação do tempo, a variação do espaço em relação ao tempo. Então, vamos analisar agora a fórmula da velocidade. Eu vou dar uma paradinha aqui, vou reinicializar o sistema, tá? Vamos voltar para cá. E o que nós vamos poder analisar aqui, tá? O que nós vamos poder observar? O que nós vamos ter aqui? Então, nós vamos ter o conceito de velocidade. Nós vamos ter o conceito de velocidade, tá? Vamos escrever aqui velocidade. Então, o que seria a velocidade para a gente? A velocidade, que no momento eu vou chamar de velocidade média, ela vai ser a variação do espaço em relação à variação do tempo, tá? E o que seria esse delta S? O delta, esse triângulo, a gente vai chamar de delta. Então, o que seria esse delta S? Seria o espaço final menos o espaço inicial. E o que seria o meu delta T? Meu delta T seria o tempo final menos o meu tempo inicial. E então eu posso afirmar então que a minha velocidade média ela vai ser o espaço final menos o espaço inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Tá? Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho uma distância entre o ponto A e o ponto B. Vamos imaginar que essa distância ela é uma distância de 100 metros. Tá? Então, eu vou adotar aqui o 0 e aqui vai ser o 100. E nós vamos ter aqui um objeto que ele vai partir do 0 e ele vai em direção ao B. Então, ele vai sair do 0 e vai chegar no 100. Qual vai ser a variação de espaço dele? A variação do espaço vai ser o espaço final menos o espaço inicial. Aonde ele chegou? Ele chegou nos 100 metros. Tá? E aonde ele começou? Ele começou no 0 metros. Então, 100 menos 0 é 100. Então, qual foi a variação de espaço dele? A variação de espaço dele foi de 100 metros. Tudo bem? Vamos imaginar aqui uma outra situação. Eu tenho aqui o meu 0. Aqui eu tenho 50 metros. Aqui eu vou ter 100 metros. E aqui eu vou ter 200 metros. Então, vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho um corpo. E esse corpo está partindo dos 50 metros. E ele vai se deslocar até os 200 metros. Qual foi a variação de espaço dele? Então, o ΔS vai ser o espaço final, onde ele terminou. Ele terminou no 200, menos o espaço inicial, onde ele começou. Ele começou nos 50 metros. Então, qual vai ser a variação de espaço dele? A variação de espaço dele, o meu ΔS, vai ser de 200 menos 50, quer dizer que ele andou 150
metros. Foi esse o deslocamento do nosso corpo, ou seja, essa foi a variação de espaço dele. Tudo bem? Então, a gente vai continuar numa próxima aula.